Nesse vídeo a gente vai falar sobre falar ou falhar em público. Falar em público se inclui nas situações que mais geram ansiedade. Sabia disso? Pois é. As pessoas ficam preocupadas, têm sentimentos de impotência, de gerenciar os próprios atos, de se perder, de dar o famoso branco. Nós vamos falar sobre isso, sobre o branco, sobre esqueceu, sobre não deu jeito naquela hora, não conseguiu falar. Nós vamos falar tudo isso nos vídeos a seguir. Mas nesse agora nós vamos falar do medo de falar em público ou de falhar. Então assim, quando a gente vai diante de um público, seja o tamanho que for, 10 mil pessoas ou 2 pessoas, o medo é o mesmo. Ah, é mais gente, vou ter mais medo. Não, você vai ter medo se forem 2 pessoas, se forem 10 mil, 15, 50 mil pessoas. Porque o medo está ali. A ansiedade está ali. A preocupação, aqueles sentimentos que você não vai conseguir estão ali. Mas tudo isso está aqui dentro de algo que você construiu, dentro de você, na sua mente, paradigmas criados, que você mesmo criou, de não acreditar naquilo que você faz, de não ter certeza de que é isso que você quer, e o pior, não se preparar para isso. Você pode ter certeza, se você se prepara, se você estuda, se você se aprofunda nisso aí, repito, você não vai ter problema. O problema que você vai ter vai ser de início. Mas eu digo a você, quando você começar a falar diante de uma plateia, ou de público, ou de uma reunião, ou de alunos, que você tem paixão por falar sobre aquilo, não tem a menor dúvida de que você vai se dar bem. Experiência própria. Eu, quando estou diante de pessoas, estou falando do assunto que eu sou apaixonado, que é esse que eu estou falando para você, diante de pessoas, dá o nervoso. Claro, você fica preocupado, você quer dar o seu melhor. Mas à medida que você vai apresentando, à medida que você vai falando, aquilo vai alterando, aquilo já vai, sabe, você já está vivendo com as pessoas, você está olhando nos olhos das pessoas, você está vendo as reações das pessoas, as pessoas estão começando a gostar. E muitas vezes você mesmo tem um entendimento de que as pessoas não estão gostando. Por alguma reação, você acha que a pessoa não está gostando daquilo que você está falando. Mas isso é algo aqui dentro. E mesmo que ela não esteja gostando, isso pode ser um problema dela. Ela pode estar com algum problema, ela pode não estar entendendo. Talvez o assunto ela está ali porque alguém mandou ela estar. A gente também tem que olhar para a plateia com misericórdia, gente. A gente precisa olhar para eles como pessoas interessadas naquele assunto que nós estamos ali para lidar. O foco não sou eu. O foco é o que eu trouxe para agregar valor na vida deles. Eles estão ali não é por minha causa, é pelo assunto, é o que vai enriquecer a vida deles. A estrela não é você, a estrela é o seu tema, é o seu assunto e aquilo que vai trazer benefício para quem está ali. Ele pagou para estar ali, ele quer algo bom de você, claro. Então por isso, prepare-se, estude, aprofunde-se e tenha paixão pelo que você fala, pelo tema que você defende, pelo tema que você se propôs a falar ou que foi convidado a falar. Paixão. Tenha certeza que quando você estiver no palco, quando você estiver numa sala de aula, de reunião, seja o que for, você vai começar a falar daquilo com paixão. Tem coisas que nem está no seu roteiro, mas que vem porque é uma coisa que você ama fazer. Então aquilo flui, transborda de você. E as pessoas vão terminar te respeitando por causa disso. A sua autoridade vai sendo conquistada a cada dia mais que você fala para alguém que está vendo paixão em você. Você fala, seus olhos brilham. Você não se contém de alegria, de prazer naquele assunto que você está falando. Repito, eu falo de experiência própria. Eu sou apaixonado por comunicação. Falo de comunicação quantas horas forem necessárias. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Eu quero que você seja um bom comunicador, em qualquer área que você vá atuar. Você pode ser um médico, você pode ser um professor, você pode ser um advogado, você pode ser um diretor de empresa, um executivo, um aluno que está se preparando para um TCC, para um mestrado, para uma apresentação online, ou mesmo você quer ter o seu canal no YouTube, você quer fazer vídeos para o Instagram,
você quer fazer vídeos de apresentações para empresas, seja que área for, você vai precisar da comunicação. Não tenha dúvida disso. Pense em uma coisa, você não tem que, você não é obrigado a, você não precisa fazer isso. Você tem a sua liberdade para agir, para fazer aquilo que você quer e não aquilo que é imposto a você. Então você não tem que fazer aquilo naquela hora determinada, a não ser que seja um compromisso que você assumiu, que você disse que ia fazer. Aí sim, honre esse compromisso. Mas você não tem que fazer a sua apresentação do jeito que fulano quer. Não. Muitas vezes você é chamado para uma apresentação, para uma palestra, ou dar uma aula. As pessoas responsáveis, elas te passam um briefing, elas te passam o que é que vai ser naquele evento, de que se trata aquele evento. Então você vai falar em cima do tema do evento em si. Se o palestrante for você, se for uma coisa que só você vai falar, então aí sim você tem mais liberdade ainda. Porque muitas vezes essas empresas que te chamam para fazer eventos, palestras ou apresentação, seja o que for, elas perguntam a você que área você domina. É assim. Então você diz, não, eu posso falar sobre liderança empresarial, eu posso ajudar executivos em formação, eu posso falar de gerenciamento de empresa para para poucos funcionários. Então, você tem vários assuntos. Ah, eu posso falar de rádio, eu posso falar de comunicação integrada à advocacia, eu posso falar de uma comunicação integrada a médicos. Entende? Então, se você tem essa oportunidade de escolher o tema, melhor ainda. Mas se forem muitos palestrantes, você vai ter que adaptar o seu tema àquela palestra. Agora, você não tem que fazer do jeito que as pessoas estão dizendo, não, eu quero que seja assim, eu quero que você fale isso. Você vai dizer, olha, eu tenho minha palestra, eu tenho meu trabalho é assim, eu já tenho algo construído, eu domino isso aqui, então eu vou falar sobre isso aqui. Outra coisa mais importante, se imponha com delicadeza. Os temores que nós temos, todos eles têm motivos. E muitos motivos, que eu posso citar alguns aqui para você, por exemplo, o perfeccionismo. Você é perfeccionista? Ah, o que é um perfeccionista? Todo mundo sabe o que é um perfeccionista. É aquele que gosta de fazer as coisas da melhor maneira possível, impecavelmente, sem errar e sem deixar nenhuma falha. Esse é o perfeccionista. Esse é aquele que não admite erros dele. Ele mesmo faz as coisas, mas ele não pode errar. Não pode ter falhas. Tem que ser perfeito. Não existe perfeito. Existe sim aquela coisa bem feita, bem produzida, mas perfeito só Deus. Nós não temos essa capacidade de fazer tudo sem que não haja um erro. Existem até pessoas que dizem, não, fulano não erra. Aquele ali é perfeito. Ele faz tudo calculado friamente. Faz. Mas se você for ver, sempre tem uma falhazinha. Sempre acontece alguma coisinha. Esse é o perfeccionista. Então, se você é um perfeccionista e vai fazer algum tipo de apresentação, você vai querer perfeição. Você vai querer uma coisa absurdamente perfeita. Isso não dá. Faça uma apresentação boa, a melhor que você puder. Perfeita, esqueça, você não consegue. Nervosismo. Esse é o fundamental, né? É o que tem, é o que cada pessoa tem na hora de fazer qualquer coisa. Muitos têm medo, ficam nervosos quando vão a dentista, a médico, a resolver algum assunto sério, né? Um drama, alguma coisa que aconteceu. A pessoa fica nervosa. No caso da apresentação, é normal. E é sadio ficar nervoso. E é uma coisa muito interessante que eu vou dizer agora. É importante que você nunca ache que você está ótimo, que você já sabe tudo, que você não fica nervoso, que você sobe no palco e você domina o palco, e você é o melhor de todos, e você já sabe o que vai falar, você não precisa nem de roteiro, não, porque eu sou bom, eu domino. É o começo da queda. Quando você acha que sabe tudo, você não sabe absolutamente nada. Você não aprendeu nada. Você precisa começar a conviver com as pessoas e ser humilde.
O que é ser humilde? Não é ser humilhado, é ser humilde. É realmente reconhecer, eu preciso mudar nisso, eu preciso aperfeiçoar isso aqui eu posso mexer, né? No caso de uma palestra, você pode mexer, você pode aperfeiçoar a sua palestra, e as palestras elas vão sempre sendo aperfeiçoadas. À medida que você vai falando, à medida que você vai apresentando a mesma palestra, essa palestra vai ser diferente da próxima com o mesmo tema, porque muda, você é dinâmico, são coisas que vão sendo acrescentadas, as pessoas mudam, o tempo muda, as coisas mudam, então você vai mudando na palestra. Mas nunca ache que você domina tudo. É o começo da queda. Mais um motivo do temor: excesso de autocrítica. Você se auto-julga demais, você se critica demais. Ah, eu sou muito burro nisso. Ah, eu não tenho condições disso não. Não, isso aqui não é para mim não, nem traga, olha, eu não quero nem ver, não me mostre, eu não vou falar sobre isso para essa reunião que vem aí dos supervisores, porque eu não sei fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Seria diferente se você fizesse o seguinte: não, traga para eu ver, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou me aprofundar, se eu tiver condições de defender isso aqui, eu vou fazer. Isso vai ser bom para você, em todas as áreas, dentro da empresa, para você como pessoa, você vai começar a se ver melhor, aquelas críticas que você faz a você mesmo vão começar a mudar, porque você vai começar a ver que você é capaz de fazer algo. Então, não se julgue demais, não se critique demais. A crítica ela vem resultado de pessoas fracas, covardes, têm medo de qualquer coisa e de ter passado realmente por situações que não conseguiram superar. Mas isso tem jeito. Você pode mudar. Você pode encarar aquela situação que você viveu como uma experiência a mais na sua vida. E quando você precisar passar por aquilo novamente, você vai conseguir superar porque você já viveu. Sensação de ridículo. Isso é absurdo. Tem pessoas que ao se apresentarem em determinadas situações, seja o que for, até numa reunião familiar, as pessoas têm medo de se sentir ridículo. Ah, eu não estou bem vestido. Ah, minha voz é assim, eu falo muito fino, eu falo muito baixo, eu falo muito alto, eu grito demais, meu cabelo não está bom. Ah, minha maquiagem tem que retocar sempre. Ah, meu cabelo não está bom. Sabe aquelas pessoas que estão fazendo uma apresentação, estão lá em cima e sempre mexendo no cabelo, mexendo no brinco, mexendo na pulseira, botando a mão no bolso, mexendo no relógio, fazendo assim com a caneta, fechando e abrindo a caneta? Pois é, essas pessoas elas têm a impressão de que estão sendo ridículas. Além do nervosismo, elas estão achando que as pessoas estão julgando você. E aí entra uma coisa muito importante. Se você julga, você acha que as pessoas estão te julgando. Pense nisso. Se você julga, você acha que as pessoas estão te julgando. Se você está no lugar da pessoa lá, se você está na plateia e você está vendo alguém apresentando algo, e você está julgando ela, poxa, fulano poderia ter mexido nessa calça. Ah, esse vestido dela não está legal, eu não me vestiria assim. Poxa, que maquiagem exagerada que fulano botou. Você está julgando. Da mesma forma, você acha que as pessoas vão te julgar quando você estiver no lugar dela. É ou não é? E mais uma causa para o temor: desmotivação para superar desafios. Você não tem vontade de superar aquilo, porque muitas vezes você viveu aquilo e não conseguiu, e já lutou, e já batalhou, e já tentou e não conseguiu. Mas eu digo a você: continue tentando, continue fazendo, continue crendo que vai acontecer, porque aquilo que você por algum motivo perdeu ou fracassou ou não deu certo, aquilo vai te ajudar a você crescer mais na frente. Por quê? Poxa, se eu errei, se eu falhei ali, isso aqui eu não vou mais fazer na próxima. Então na próxima que você for tentar a mesma coisa, você sabe que aquilo não deu certo e você vai fazer diferente. E aquilo vai te fazer crescer. E vai terminar você superando aquilo. Vai terminar você vencendo aquilo. Então, a desmotivação para superar o desafio, ela vem muitas vezes da desistência. Você desistiu, você não quer mais. Você não tem mais paciência de fazer. Porque você acha que vai errar mais uma vez. E você vai errar muito, viu?
E errar é muito bom, porque você vai aprender com seus erros. Não tenha dúvida disso. Muitas perguntas que acontecem quando a gente vai apresentar algo é assim: será que eu sou capaz? Eu sou um desastre lá na frente. E se rirem de mim? Poxa, eu detesto falar. Eu só gosto de ouvir. Você já ouviu isso? Ficar quietinho é melhor. Assim eu não incomodo ninguém. Mas eu vou falar o quê? Sempre fui tímido. Não gosto dos refletores e não vou mudar. Nasci para ser coadjuvante. Prefiro ficar nos bastidores. Quantas frases dessas aqui você já ouviu? Nunca falei em público. Vou me atrapalhar. Com certeza eu vou me atrapalhar. E eles não vão prestar atenção em mim. Será que você mesmo já não disse uma dessas frases aqui? E tem mais. Não tenho instrução suficiente. Minha voz é horrível. Sou bom para falar com 2 ou 3 pessoas no máximo. Muita gente me dá pavor. Essas frases, queridos, elas mostram a fraqueza. É a nossa imagem. É como você está se vendo. Será que realmente a sua voz é horrível? Será que você é tímido? Será que você só gosta de ouvir mesmo? Será que você só gosta de ficar nos bastidores? Será que você só gosta de ser coadjuvante? Por que todas essas frases, em alguma delas, talvez você tenha se identificado? Porque a gente tem a tendência de se ver assim. Quando a gente não consegue vencer aquilo, a gente se vê assim. Quando eu começo a ver e enxergar que eu não sou assim, lembra da mentira e da verdade? Dessas frases todas aqui que a gente falou. Para você, qual é a verdade disso aqui tudinho? E qual é a mentira? Será que você não é capaz? Será que você é um desastre lá na frente? Será que vão rir de você? Muita gente tem esse medo de que as pessoas lá na plateia riam de você. Porque você pode ter passado por uma situação assim, constrangedora, que as pessoas riram de você. E daí? Se rirem de você? Segue em frente. Aquilo não vai mudar nada na sua vida. Eu costumo dizer assim: vai pagar tuas contas? Vai trazer teus boletos pagos? Não vai, querido. Todas essas frases aqui, se você analisar, todas elas são mentiras. Nós somos capazes, sim. Nós temos condições, sim. Você não precisa falar só para 2 pessoas. Você pode falar para milhares, milhões. Você pode, sim, falar em público sem se atrapalhar. Sem colocar os pés pelas mãos, como diz o ditado. Ah, mas a minha voz é muito fina. Uma fonoaudióloga vai dar uma ajuda fundamental para você aí. Uma fonoaudióloga. Ela pode corrigir problemas na sua voz com exercícios, com até medicamentos. Mas se você precisa de ajuda, procure ajuda. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que você analise todas essas frases que eu falei e veja quais delas você se encaixa e quais delas são mentiras na sua vida e quais delas são verdade. E se forem verdade, você precisa encarar como verdade e sair dessas mentiras e transformar essas mentiras numa verdade que você mesmo conseguiu vencer. Por exemplo, se você disse que não tem instrução suficiente, você pode estudar mais, você pode fazer mais cursos, você pode se aprofundar mais. Isso são desculpas que nós damos para nos livrarmos da situação. Não vai resolver você fugir. A fuga é do covarde. Aquilo que você pensa de si mesmo centraliza as chances de equilíbrio. Entendeu? Aquilo como você se vê
vai centralizar um equilíbrio em você. Baseado naquelas frases que nós falamos, baseado nas fugas que nós citamos, você começa a centralizar isso, você começa a ver isso diferente e aquilo vai trazendo equilíbrio para você. Ou seja, as coisas que são mentira e as coisas que são verdade. Disso tudo aqui, balanceia. Mentira, isso é mentira, cai. Identifiquei mais uma mentira, caiu mais uma. Identifiquei mais outra. E você vai identificando as mentiras e vão ficando só as verdades. As verdades de que você pode, que você é capaz, de que você consegue, você pode estudar, você pode se preparar, você pode fazer roteiro, você pode ensaiar, você pode praticar, você vai fazer vídeos e muitos vídeos para que você possa perder esse medo. As verdades estão aqui. E que você pode sim viver apenas aqui nas verdades, sem precisar se autocriticar muito. A crítica é boa. Por isso que eu digo nos finais dos vídeos para você fazer os exercícios em vídeo, porque você vai fazer uma crítica construtiva daquilo ali. Você vai tirar o que você pode mexer. Eu posso tirar uma gesticulada de lábio que eu dou, eu posso tirar uma mexida de olho, eu posso tirar porque eu pisco muito, eu posso tirar um vício de linguagem, né, então, com certeza, vixe, muita coisa que a gente fala, então, são vícios de linguagem que você vai corrigindo ali à medida que você vai fazendo os vídeos. Por isso que eu falo tanto para você fazer vídeos. E eu repito, manda para mim que eu faço uma análise e te dou um feedback. Você não vai pagar nada por isso. Falar em público significa se expor a julgamentos. Lembra que a gente falou de julgamentos? Se você julga, você vai ser julgado. Então falar em público, não tenha dúvida, você vai ser julgado. Você vai se expor a julgamentos. A questão é como você vai lidar com isso. Como você vai viver com isso. Você está ali na frente de um público, sabendo que as pessoas estão te julgando, você vai ficar pensando nisso o tempo todo ou você vai se preocupar em dar o seu melhor na plateia? Eu me preocuparia em dar o meu melhor. Agora eu quero trazer uma questão para você. Pare um pouquinho e registre aí, na sua mente, todos os sentimentos que vêm para você quando fala que você precisa falar em público. O que é que desperta em você? Desperta dor? Desperta um constrangimento, inibição? Sentimento de inferioridade? Instabilidade emocional? Desejo de fugir? Vontade de transferir a responsabilidade? O que é que causa em você? Se alguém chegasse para você agora, ligasse para você e dissesse: meu amigo, eu queria que você desse uma palestra amanhã sobre isso, isso e isso. O que você diria? Corria? Não, vou não tenho condições, não faço, não, tal. Lógico que vai ficar complicado a pessoa ligar para você fazer uma palestra amanhã. Se você não tiver experiência, obviamente que vai ser um problema. Mas tudo bem, vamos mudar. Daqui a uma semana. O que você tem que fazer? Se prepara, gente. Se prepare. Pratique, grave, se aprofunde naquilo que você precisa ser bom. E outra coisa muito importante que eu bati aqui muito nos vídeos: paixão pelo que faz. Você ama aquele assunto. De repente você é um advogado e você gosta muito da área trabalhista. Já o outro gosta da criminal. Você defende a criminal maravilhosamente bem, mas a sua paixão é trabalhista. Então você vai se dedicar mais a qual? A trabalhista. Você vai se aprofundar mais na trabalhista. É a paixão, gente. Paixão. Se você tem essa paixão, você vai dominar e você vai conseguir encarar uma palestra, seja em que tempo for. Em que momento for. Se alguém te pegar de surpresa, você vai ter condições de falar porque você domina o assunto. Agora analise. Como é que você pretende se ver daqui a um ano? Ouvindo tudo isso que a gente está falando, como é que você vai se ver daqui a um ano? Quais são os seus projetos para daqui a um ano? Quais são os progressos que você quer fazer? Quais são os empecilhos que você precisa vencer? Quanto tempo você está disposto a investir? Quais são as estratégias que você vai precisar criar? Que tipo de ajuda você vai precisar? Com essas informações você vai ter uma base
para você elaborar, planejar e se preparar para avaliar a sua apresentação em público. Por quê? Hoje você se vê de uma maneira. Daqui a um ano, como é que você vai se ver? Será que você vai se ver do mesmo jeito que você está se vendo hoje? Pensa um ano atrás. Como é que você se via? O que você cresceu até hoje? O que você mudou de lá para cá? Quais foram os benefícios que você teve? Quais foram os crescimentos que você teve? O que mudou para você de um ano para cá? E o que você quer que mude daqui a um ano? Não boicote a si mesmo se escondendo atrás da máscara do medo. Não boicote. A única pessoa que perde é você. O boicote quem faz somos nós mesmos. Ah, mas fulano falou que eu não sei falar bem. Será? Você sabe falar bem. Se você estudar e praticar, como eu estou dizendo aqui, se você fizer tudo isso que eu estou falando para você fazer, eu te garanto que você vai conseguir fazer uma excelente apresentação em público. Os medos você vai conseguir vencer. Ah, não foi porque fulano disse que eu não sei, que eu não faço, que eu não consigo, que você não vai conseguir. Consegue. Você consegue porque você quer. Agora, se você continua a se boicotar, a se esconder e a fugir, você realmente não vai conseguir. E aí fulano tem razão. Não tenha tanto medo de errar em suas comunicações. Só quem faz, só quem ousa, pode errar. Se você não faz, você não vai errar. Se você não ousa, você não erra. E se você erra, você aprende. Quantas coisas até hoje você aprendeu porque você errou? Eu me lembro de situações em que pessoas que praticavam determinados tipos de exercícios que lesionaram as pessoas, eles não fazem mais, porque lesionou. Será que ele vai continuar naquele mesmo erro? Será que ele vai querer lesionar mais uma vez? Não. Você errou, você não faz mais. Mas você só erra se você ousar. Se você não ousar, você não vai errar. Você vai ser aceito pela sua própria competência. A autoridade que você vai ter é pela sua própria competência. Aquilo que você conquistar vai ser pela sua competência. Brilhar não é pecado. Estar no palco, estar em cima, estar em evidência, não é pecado. Ser um bom apresentador, um bom palestrante, um excelente comunicador, não é pecado. Muitas pessoas se julgam, porque fulano, o que é que fulano vai pensar de mim? Porque hoje o grande mote da internet, quando alguém começa a aparecer nos vídeos, é chamar a pessoa de blogueirinho. Fulano agora é blogueirinho. Sim, e daí? Volto a dizer para você, ela tem alguma responsabilidade nas suas contas? Não tem, meu filho. Então, continue a fazer as coisas com excelência. A competência que vai te levar lá para cima é toda sua. O mérito é seu. As pessoas, a maioria das vezes, ela vem para nos derrubar. E não se engane com muitos elogios não, viu? Você mesmo deve fazer um acompanhamento daquilo que você fala. Você mesmo deve acompanhar. Por isso que eu digo tanto, faça vídeos. Pratique muito com vídeos. Porque ali você está analisando como você está falando, como você está gesticulando, se tem alguma coisa que precisa corrigir, se você tem algum problema de dicção, de articulação, porque é isso aqui que você move, vai dar a articulação para você falar as palavras com mais tranquilidade. E isso tem jeito, tem ajuda. Se você tiver problema nessa área, existe ajuda para isso. E para finalizar esse vídeo, eu quero trazer mais um exercício para você. Faça um vídeo com suas próprias palavras, falando sobre um assunto que você gosta muito. Eu gosto de cozinhar. Maravilha. Fale sobre um assunto que você gosta muito. Faça um vídeo. Não precisa publicar. Grave, assista e refaça. Veja lá o que você errou, o que precisa consertar. Faça mais uma vez e você vai começar a ver que vai ser mais fácil, à medida que você faz,
vai ser mais fácil fazer mais vídeos. Então faça esse vídeo falando de um assunto que você gosta muito. Então vamos agora para o próximo vídeo.